Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. É terceira série, é Cané Educação, é SEDUC. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação SEDUC. Pois muito bem, pessoal. Estamos aqui, professor Jurandir Soares, a disciplina é Química, e hoje nós vamos fazer uma retrospectiva de todo o assunto. Na aula passada nós trabalhamos a isomeria ótica. Vamos fazer uma revisão geral de todo o assunto, envolvendo a isomeria plana, a isomeria geométrica e a ótica. E a data de hoje, nós temos aí 5/10/2022, certo? O nome do nosso assunto hoje, modelos explicativos para compostos isômeros. E como é de praxe, a gente sempre coloca o nosso roteiro. O nosso roteiro está aqui, olha só. Eis o nosso roteiro. Primeiro, o objeto do conhecimento, é o nome do nosso assunto, modelo explicativo para os compostos isômeros, ou seja, isomeria completa, né? Completa. Principal objetivo aí, nós vamos conhecer as principais características das isomerias espaciais, geométrica e ótica, e além da isomeria plana também, vamos fazer uma retrospectiva. Identificar e diferenciar os vários tipos de isomeria geométrica e ótica existentes entre os compostos. E por fim, pessoal, nós vamos fazer hoje questões envolvendo exercício de classe e envolvendo exercício de casa para todo o assunto, compreendendo aí todo o assunto, ok? Então esse é o nosso roteiro de aula para hoje. E vamos começar com essa retrospectiva, que é o organograma geral do assunto, certo? Um assunto que eu já falei para vocês muito importante, sobretudo para quem vai fazer o Enem, como nós aí, vocês, o pessoal do terceiro ano vai fazer o Enem, é questão garantida no Enem, pessoal, esse assunto. Então, iso significa dizer igual, meria significa dizer partes, tá? Então, são compostos completamente diferentes, mas têm em comum a mesma fórmula molecular, apresenta a mesma fórmula molecular. Então, a condição básica para que dois ou mais compostos sejam isômeros, é apresentar a mesma fórmula molecular. Nesse sentido, nós temos a divisão de todo o assunto. A isomeria plana, que é explicada pelas fórmulas estruturais, isomeria plana também chamada de constitucional, né, estrutural. Ela pode ser de cadeia, isomeria plana de posição, de função, metameria e tautomeria. E temos também a isomeria espacial. A isomeria espacial, ela se divide em isomeria geométrica e ótica. E nós vamos ver todo esse assunto aí, de uma forma bem concisa, mas que vai ser necessário para que você possa entender o assunto. Tudo bem, pessoal? Então, isomeria. E vamos desvendar todo o segredo do assunto aqui para vocês. Vamos começar justamente com esse, ó. Tá, o conceito de isomeria. Tá aí muito importante esse conceito, ó. Propriedade em que compostos diferentes são representados pela mesma fórmula molecular. Então, foi o mesmo conceito que nós colocamos no organograma. E a isomeria plana? Vamos especificar logo a isomeria plana. Tá? Ocorre quando a diferença entre os isômeros pode ser explicada observando apenas fórmulas estruturais planas. É diferente de uma fórmula espacial. Vamos trabalhar com fórmulas estruturais. E aí está a divisão que nós vamos conhecer cada um desses tipos aí, ó. São 5 tipos de isomeria plana para vocês aí. A isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição, de função, metameria e tautomeria. Então nós vamos ver todos esses caso por caso, tá? Colocando um exemplo, tá? Para que você possa realmente entender, tá? Então esse é o slide que sintetiza tudo que nós falamos até agora. Tá? Então eu queria, por favor, que vocês colocassem aí um tempo. Vamos colocar 2 minutinhos para que você faça as anotações desses conceitos e dessa divisão da isomeria plana. 2
Ok, pessoal, voltamos aí com o conceito, né? Um conceito geral de isomeria, né? Propriedade em que compostos diferentes são representados pela mesma fórmula molecular. Então, mesma fórmula molecular e compostos diferentes são isômeros. Nós vamos conhecer agora cada tipo, né, da isomeria plana. Vamos começar com a isomeria plana de cadeia. O que é que nós podemos falar sobre isomeria plana de cadeia? Está aí, ó, tá? Também chamada de isomeria de núcleo. Ou seja, o próprio nome já está dizendo, se a isomeria plana é de cadeia, a diferença vai estar na cadeia carbônica. Tá? É aquela em que os isômeros têm cadeias ou núcleos diferentes. As cadeias carbônicas são diferentes, pessoal. Eu coloquei logo dois exemplos aqui. Ó. No primeiro exemplo, a condição básica foi aceita. Os dois apresentam a mesma forma molecular, C4H10. Só que essa primeira cadeia é uma cadeia normal e a outra é uma cadeia ramificada. Então, a diferença está justamente na estrutura da cadeia, pessoal. Se uma é normal e a outra é ramificada, obviamente a diferença só pode estar na cadeia carbônica. Mas a condição básica foi aceita, ou seja, tanto esse primeiro composto quanto o segundo, a fórmula é a mesma, C4H10. Pode contar aí. No segundo exemplo, também a diferença está na cadeia carbônica, a função orgânica mesmo, né? Esta aqui, por exemplo, é uma cadeia aberta, e essa outra é uma cadeia fechada, pessoal. Certo? Mas em qualquer uma das duas aqui, a condição foi aceita. C5H10, ó. A fórmula molecular é a mesma. Então, mesma fórmula molecular e cadeias carbônicas diferentes. Então, aí você tem um caso clássico de isomeria plana de cadeia. Isomeria plana de cadeia. Perfeito? Então, é o primeiro caso que nós estamos vendo de isomeria plana de cadeia, também chamada de núcleo. A diferença está na cadeia carbônica. Cadeia carbônica diferente, mas são representados pela mesma fórmula molecular. Os dois primeiros exemplos, a fórmula é a mesma, C4H10, e o outro exemplo, C5H10. Tá? Então, são compostos de mesma fórmula molecular, por isso que são isômeros, mas as estruturas, as cadeias carbônicas são diferentes. Perfeito, pessoal? Bom, eu vou colocar um minutinho para você fazer um print, que é mais rápido. Um minutinho aí para fazer um print, já que tem muitas estruturas aí, tá bom? Vamos colocar um minuto. Ok, pessoal, voltamos, né, para mostrar o primeiro caso de isomeria plana, que é a isomeria plana de cadeia. Cadeia está aqui, ó. Primeira cadeia, só repetindo aqui, a cadeia normal, que apresenta apenas uma única sequência de carbonos, e a outra cadeia ramificada, ó. No segundo exemplo, cadeia aberta, a primeira, e a outra é uma cadeia fechada, certo? Mas, como eu já falei, a condição foi aceita, ó. Os dois compostos aqui têm a mesma forma molecular, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo. No primeiro exemplo, você tem C4H10. No segundo exemplo, você tem C5H10. Tá? Então, isomeria plana aí. Pois bem, vamos para o segundo caso agora. Olha aí. O segundo caso agora é a isomeria plana de posição. Isomeria plana de posição. O que é que nós temos para falar sobre isso aí? O nome já está dizendo, posição. Vai mudar a posição de alguma coisa aí, pessoal. Vai mudar a posição de alguma coisa. Ó. É aquela que ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, mas diferem, ou seja, se diferenciam na posição de um grupo funcional, ligações duplas ou triplas. Certo? Ou no grupo funcional, ligação dupla e tripla. Se você observar, ó,
Se você observar, o primeiro exemplo, está mudando, pessoal, a posição desta hidroxila. A mudança na posição da hidroxila. Como assim, professor? Por exemplo, ó, você tem aqui, ó, carbono 1, 2, 3. Ou seja, no primeiro exemplo, a hidroxila está na posição 1. No segundo exemplo, ó, 1, 2, 3, está na posição 2. Então, está mudando a posição da hidroxila. Obviamente, será um caso clássico de isomeria de posição. E a condição foi aceita, ó. A fórmula é a mesma, pessoal, C3H8O. Pode contar, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, C3H8O. No segundo exemplo, você tem assim, ó, a primeira cadeia. Vamos lá, olha só. O que está mudando aqui, pessoal, o que está mudando é a posição, tá, da dupla. Olha só, carbono 1, 2, 3, 4. Olha a posição aqui, ó. A dupla está na posição 1. E aqui ela vai estar na posição 2. Entre o 2 e o 3, escolha sempre o menor. Tá? Então a primeira está na posição 1 e a outra está na posição 2. Mas a condição foi aceita. Ó. Pode ver que a fórmula é a mesma. C4H8. Aqui C3H8O. Tá? São dois casos, então, de isomeria plana de posição. Dois exemplos. Tá? Compostos de mesma função, porém, está mudando a posição de alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser um grupo funcional, uma dupla ligação, certo? Um radical, perfeito? Então, essa é a chamada isomeria plana de posição. O nome já diz tudo, posição. Está mudando a posição de alguma coisa. A cadeia é a mesma. As duas aí são abertas, não normais. Então, a diferença não é na cadeia carbônica. No primeiro exemplo, a diferença está na posição da hidroxila, enquanto que no segundo exemplo, a diferença está na posição da dupla ligação, ok? Vamos colocar um minutinho aí na tela também. Ok, meus amigos, está aí. Voltamos para mostrar aí, portanto, a isomeria plana de posição. Deixa eu grifar aqui para evidenciar mais forte ainda esse caso. É o segundo caso de isomeria plana que nós estamos estudando. Isomeria plana de posição. Observe que no primeiro exemplo está mudando a posição da hidroxila, mas a fórmula molecular é a mesma, foi preservada, C3H8O. Da mesma forma que no segundo exemplo, está mudando aqui a posição, estou marcando aqui a posição da dupla. No primeiro caso, ela está na posição 1, entre 1 e o 2, escolha 1. E a outra está entre o 2 e o 3, escolha o 2. Tá? Então, isomeria plana de posição. Isomeria plana de posição. Perfeito? Olha aqui, olha um exemplo aqui, só para justificar o que nós estamos falando aqui para vocês. Tá? Os compostos representados pelas estruturas a seguir. O que eles são, pessoal? Está dizendo que são quimicamente diferentes, são isômeros funcionais de cadeia, de posição e de compensação. Vamos analisar, certo? Bom, primeiro, quimicamente diferentes eles não são, porque os dois são ácidos carboxílicos, a mesma função orgânica. Se a mesma função orgânica, obviamente, não tem diferença na estrutura química. Bom, o que está acontecendo aqui, pessoal, é a posição desses dois grupos aí. Ó. Nós temos dois grupos. O primeiro grupo, o grupo funcional está na posição 1, 2. Ó, 1, 2. E o outro está na posição 1, 4. Ó. Por que 1, 4, professor? Pode contar. 1, 2, 3, 4. Ó. Tá? Então, o que está acontecendo aí é a mudança na posição do grupo funcional. Ora,
Se a mudança na posição do grupo funcional, a isomeria só pode ser de posição. Perfeito? Isomeria plana de posição. Tá bem claro? As posições estão mudando. Então, se muda a posição do grupo funcional, obviamente só pode ser um caso de isomeria de posição. Professor, e o que é isomeria de compensação? Que aparece... Calma aí que vamos já falar. Por enquanto, nós estamos só no segundo caso. Falamos da isomeria plana de cadeia e isomeria plana de posição. Pois agora nós vamos mostrar o terceiro caso de isomeria, que é a isomeria plana de função. O nome já está dizendo, se a isomeria plana é de função ou funcional, vai mudar a função orgânica, mas a condição básica tem que ser aceita, ou seja, tem que apresentar a mesma fórmula molecular. Isomeria plana de posição, está aí dizendo, os compostos, né? Os compostos, também chamada de isomeria funcional, é aquela que ocorre quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes, funções orgânicas diferentes, pessoal. São funções completamente diferentes. Olha o primeiro exemplo ali, ó. Você tem um álcool e você tem um éter. Tá? Duas funções diferentes. O que é álcool, professor? Vamos marcar aqui, ó. Álcool é quando a hidroxila está ligada a um carbono saturado. E éter é um oxigênio entre carbono. Então, são duas funções diferentes. Mas a fórmula molecular foi a mesma, ó. C2H6O. C2H6O. Só que uma é álcool e outra é éter. No segundo exemplo, olha só, eu tenho um álcool, eu tenho um éter e tenho um fenol, que é hidroxila em carbono aromático. Três funções aromáticas. As três funções aromáticas, né? Mas as funções orgânicas são diferentes. Mas a fórmula molecular foi aceita, ó, C7H8O. Então, funções orgânicas diferentes representadas pela mesma fórmula molecular. Tá? Então, se é a mesma fórmula molecular, só pode ser isomeria plana de função. Não esqueça disso. Função. As funções orgânicas, as funções químicas são diferentes. Mas o que é que cabe o caso de isomeria plana aí? Porque é explicado pelas fórmulas estruturais. Tá? Funções diferentes, mas representadas pela mesma fórmula molecular. Tá bom? Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Ok, pessoal, está aqui, ó. Então, isomeria plana de função ou funcional. É um tipo de isomeria em que os compostos apresentam a mesma fórmula molecular, porém, as funções orgânicas são diferentes. Vamos ver se tem mais exemplos aqui, ó. Pronto. Mais outro exemplo, ó. Agora eu tenho um aldeído. Professor, o que é um aldeído? É toda vez que tiver isso aqui, ó. C-OH. C-OH é um aldeído. Aldeído. E aqui você tem C-O em carbono secundário, que é uma cetona, certo? Mas a fórmula é a mesma, C3H6O. Temos também um ácido carboxílico com éster. Duas funções diferentes, ó, o éster, estou grifando aqui o grupo funcional. E aqui você tem a carboxila, que é um ácido carboxílico. Funções diferentes, mas a fórmula é a mesma. Pode contar que tem C3H6O. C3H6O. Perfeito? Mais outros exemplos aí de isomeria de função. Funções orgânicas diferentes, porém representado pela mesma fórmula molecular.
Aqui nós temos um exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui, para ficar mais evidente ainda o tipo de isomeria. Observe, ó. A respeito dos seguintes compostos, pode-se afirmar que... O que é que nós podemos afirmar aí, pessoal? Temos o composto 1 e o composto 2. Composto 1 e composto 2. Que tipo de isomeria está acontecendo aí entre esses dois compostos? O que é que está mudando aí? A cadeia carbônica não é que é a mesma, tá? O que está mudando aí, pessoal, é a função orgânica, certo? A função orgânica está mudando. Ó. Como assim, professor? Você tem aqui, primeiro, ó, você tem um ácido carboxílico, que é essa estrutura, ó, C-O-OH. Isso aqui é um ácido carboxílico. E aqui você tem um éster. Então, um ácido carboxílico e um éster. Certinho? Então, ó, ácido e éster são funções diferentes. Mas se você for analisar a fórmula, o que é que tem a fórmula aí? Pode contar que você vai ter C4H8O2, tanto para o ácido carboxílico quanto para o éster. Então, se a fórmula é C4H8O2, eles são isômeros, já que os dois apresentam a mesma fórmula. Porém, as estruturas, as funções orgânicas são diferentes. Por isso são isômeros de função ou funcionais. Isomeria de função ou funcional é a mesma coisa. Vamos lá então para o outro caso. Ó. Ah, mais um caso aqui também. Ó. Os compostos representados pelas estruturas a seguir. Inclusive, colocamos até esse exemplo na explicação. Ó. O primeiro exemplo, você tem um fenol. O que é um fenol? Ó? É hidroxila ligado a carbono saturado. Olha aí, ó. Hidroxila ligado a carbono aromático, desculpa. Aqui é um fenol. Hidroxila em carbono saturado é esse, que é um álcool. Isso aqui você tem um álcool, pessoal. E aqui você tem um éter. O oxigênio entre carbonos aqui caracteriza um éter. Então você tem aí um fenol, você tem um álcool e você tem um éter. Caracterizando aí o quê? Funções orgânicas diferentes. Tá? Mas a fórmula molecular é a mesma. Qualquer uma que você pegar vai dar C7H8O, certo? Então, se os três compostos apresentam a mesma fórmula molecular, obrigatoriamente são isômeros. De quê? De função, porque as funções orgânicas são diferentes. Tá? Primeiro você tem um fenol, depois você tem um álcool e depois um éter. Quarto caso de isomeria, pessoal. Quarto caso de isomeria. São 5, né? Aí você tem, ó, metameria ou isomeria de compensação, tá? Esse sinônimo é importante, metameria ou isomeria de compensação. Olha aí, também chamada de isomeria de compensação é aquela em que os isômeros diferem na posição de um heteroátomo. Aparece essa palavra aqui, heteroátomo. Professor, o que vem a ser um heteroátomo, professor? Heteroátomo está aí, ó. Tá, eu coloquei até o conceito para vocês aqui, ó. Heteroátomo é um átomo diferente de carbono, localizado entre carbonos, certo? Átomo diferente de carbono, localizado entre carbonos, obrigatoriamente entre carbonos. Não é preciso ser só oxigênio, não. Qualquer átomo diferente de carbono que esteja entre carbono, obrigatoriamente vai ser um heteroátomo, certo? E aí, se vai diferenciar na posição desse heteroátomo, os isômeros só podem ser de metameria ou isomeria de compensação, tá bom? Vamos colocar um minutinho aí na tela também.
ou isomeria de compensação, tá? Esse sinônimo, como eu já falei, ele é importante. É aquela em que ocorre a mesma função orgânica, né? Mesma fórmula molecular, porém está mudando aí a posição de um heteroátomo. Toda vez que houver a mudança na posição de um heteroátomo, é porque é um caso de metameria. Vamos aproveitar e colocar aqui também para vocês os exemplos. Ó. Olha aí um caso. Ó. Olha um exemplo, primeiro exemplo. Ó. Olha, no primeiro exemplo, a fórmula é a mesma, C4H10O. Observe que está mudando aqui, ó, a posição do oxigênio. Observe aí, ó, como ele está mudando a posição do oxigênio. Por isso que é um caso de metameria. Metameria. No segundo exemplo, observe que a fórmula é a mesma, C4H11N. Está mudando a posição do N. Quem é o N, professor? É o nitrogênio. E como ele está entre carbonos, ó, obrigatoriamente ele é um heteroátomo, pessoal. Mudança na posição de um heteroátomo, certo? Então, é um caso de isomeria, chamada metameria ou de compensação. Metameria ou de compensação. No terceiro exemplo, coloquei 3 exemplos aqui para vocês. Ó. Está ocorrendo também a mudança na posição desse oxigênio. Ó. Apesar de ter 2 oxigênios, somente esse que eu estou marcando aqui é heteroátomo, porque ele está entre carbonos. Ó. Então, se mudou a posição do heteroátomo, com certeza é um caso de metameria, também chamada de compensação. Tá? Compostos de mesma função, tá? Mesma cadeia, né? Mesma função, mesma forma molecular, mas o que está diferenciando os 2 compostos aí é justamente a posição de um heteroátomo. E mais uma vez, recapitulando, heteroátomo é um átomo diferente de carbono, localizado entre carbonos, obrigatoriamente entre carbono. E para que seja isômeros de metameria, todos os exemplos têm que ter heteroátomo. Tá? Não adianta só um exemplo ter heteroátomo e outro não. Obrigatoriamente tem que ser todos com heteroátomo. E mudar a posição desse heteroátomo, sobretudo mudança na posição desse heteroátomo. Ok? Então vamos colocar 1 minutinho aí na tela, por favor. Ok, pessoal, voltamos aí para mostrar para vocês o caso de metameria, também chamado de isomeria de compensação. Metameria ou isomeria de compensação. Vamos para o... Olha aí um caso, pronto. Olha uma questão aí para a gente fazer, tá? Para ficar mais evidente o que nós falamos sobre a metameria ou isomeria de compensação. Ó. A isomeria plana de isômeros de mesma função orgânica e com cadeia carbônica heterogênea. Olha só, denomina-se. Ele disse tudo na questão aí. Se a cadeia carbônica, pessoal, é heterogênea, obrigatoriamente é porque tem heteroátomo. Então ocorreu a mudança na posição do heteroátomo. Tem um caso de metameria. Só que metameria também é chamada de isomeria de compensação. Tá? Por isso que a resposta só pode ser a letra A. Isomeria de compensação, ou metameria. Vamos lá, então. Aqui o último caso de isomeria plana, tá? Que é a chamada tautomeria ou isomeria dinâmica. Tautomeria ou isomeria dinâmica.
Tá aí, existe um caso particular, não é, de isomeria em que os isômeros ficam em equilíbrio dinâmico. A palavra-chave é essa aí, equilíbrio. Se você estiver lendo uma questão de isomeria, pessoal, e aparecer a palavra equilíbrio, pode marcar sem medo tautomeria ou isomeria dinâmica. É o único caso de isomeria em que ocorre aí a palavra equilíbrio, em que os compostos vão estar em equilíbrio. Se chama tautomeria, mas cuidado com os exemplos, né? Tautomeria também é chamada de isomeria dinâmica. Existem dois casos especiais de tautomeria, tá? Dois equilíbrios que nós vamos mostrar, inclusive mostrando um exemplo de cada um deles. Você tem o aldeído e enol, tá? Por isso que a gente vai chamar de equilíbrio aldoenólico, vamos já mostrar, e entre uma cetona e um enol, que é um equilíbrio cetoenólico. Então, aldoenólico e cetoenólico são dois equilíbrios, tá? Esse eu queria que você fizesse a anotação, porque o conceito disso aí é importante, cai em vestibular. Nós vamos já mostrar para vocês algumas questões envolvendo aí esse caso clássico de tautomeria ou isomeria dinâmica. Para isso, vamos colocar aí 2 minutinhos na tela para que você possa, evidentemente, fazer aí as anotações e ressalvas. Ok, pessoal, voltamos aí para mostrar para vocês mais uma vez aqui o caso de tautomeria, também chamada de isomeria dinâmica. E como eu coloquei anteriormente, a palavra-chave é essa aqui, equilíbrio, tá? O único caso de isomeria que ocorre em um equilíbrio. Equilíbrio, tá? Então vamos já mostrar como os dois casos aqui. Caso de entre aldeído e enol e cetona e enol. Vamos colocar os exemplos. Está aqui, primeiro, o exemplo de tautomeria envolvendo aqui um aldeído e um enol, certo? Professor, o que é um aldeído? Está aqui, C-OH. E o enol, pessoal, é quando a hidroxila está ligada a um carbono com dupla, que é o enol. E aqui você tem um aldeído. Outra característica, essas duas setas aqui indicam um equilíbrio. Tautômeros, olha as duas setinhas. É o equilíbrio chamado de aldoenólico. O que é que vai acontecer aqui? Vamos lá. O que é que está acontecendo aqui? O hidrogênio, pessoal, no equilíbrio, esse hidrogênio, ele migrou para cá para o oxigênio. Está bem aqui ele, olha aqui ele. Quando ele veio para cá, a dupla tem que descer, porque o oxigênio só faz duas ligações. Então, quando ocorreu essa migração do hidrogênio para o oxigênio e a dupla vindo para cá, ele se transforma nessa função. Professor, pode ocorrer o contrário? Lógico que pode, pessoal.
tá? Esse hidrogênio pode voltar à sua posição e a dupla retornar para cá. Por isso que eles vão ficar nesse jogo. É um se transformando no outro através da migração de átomos de hidrogênio. Através da migração de átomos de hidrogênio. Isso é importante. Tá? É importante. Vamos colocar 1 minuto para você fazer um print desse exemplo. Pô, vamos lá então. Então, um caso aí de tautomeria. Vamos mostrar outro exemplo. Esse aqui é o equilíbrio aldoenólico. Vamos mostrar outro exemplo. Agora é cetoenólico. Agora é entre uma cetona e um enol. Mais uma vez, aqui estão as duas setas representativas do equilíbrio. São tautômeros. Só que agora um é uma cetona e o outro vai ser um enol. Aqui você tem uma cetona e o outro você vai ter um enol. Vamos mostrar aqui como é que aconteceu. Ó. Vamos mostrar como é que aconteceu aqui. Beleza? Nesse primeiro caso, ó, esse hidrogênio ele migrou para esse oxigênio. Ó. Tá bem aqui ele. Ó. Certo? Então, a dupla tem que ir para a cadeia. Ó, porque o oxigênio só faz duas ligações. Quando ocorre essa mudança, obviamente formou aqui um enol. E aí pode ocorrer o contrário. Ó. O hidrogênio voltar à sua posição, ó, certo? E a dupla voltar para cá. Então eles se transformam de novo em uma cetona. Então aí você tem um caso de tautomeria, certo? Envolvendo aí uma cetona e um enol, entre uma cetona e um enol. Por isso que é chamado de equilíbrio cetoenólico, Perfeito, pessoal? Então vamos colocar aí também 1 minutinho para você fazer um print. Ok, meus amigos, então aqui está ó, o exemplo de tautomeria, vamos marcar aqui direitinho, né? Tautomeria, ó, envolvendo uma cetona e um enol. O que é uma cetona, professor? É um C-O em carbono secundário. Então, nesse primeiro caso, ocorreu isso, ó, o hidrogênio muda a posição dele. E aí forma um enol. Então, é um composto se transformando no outro, através da migração de átomos de hidrogênio. Por isso que forma aqui o chamado equilíbrio, eu vou até marcar aqui, equilíbrio cetoenólico. Equilíbrio cetoenólico. Cetona se transformando em enol, enol se transformando em cetona. Então, é um caso de envolvendo a tautomeria. Pois muito bem, meus amigos. Nesta primeira aula, nós terminamos a isomeria plana. Na segunda aula, vamos falar da isomeria geométrica e ótica.
E aí depois vamos fazer questões. Vamos ver logo essa parte teórica. Eu estou fazendo um resumo de toda a programação do assunto de isomeria. Isso é bom, tá? Sobretudo porque é um assunto muito cobrado e reiteradas vezes cobrado em vestibular. Por isso que nós vamos trabalhar bem esse assunto para que você possa realmente entender e, diante das questões, superar as dificuldades, não é? Através do conhecimento mesmo, tá? Nós vamos fazer aqui um breve intervalo, uma breve transição, né, 3 minutinhos, para que a gente possa voltar e concluir a parte teórica, ok?